Meu nome é Yara, sou psicóloga, dou formação no Instituto Gestalt de Curitiba e uma reflexão me fez ver que a paixão que eu fui desenvolvendo pela gestalterapia tem muito a ver com a minha formação que é anterior a essa, que é uma formação cristã. Embora o Fritz Perls não fosse nem um pouco espiritual e não rendeu nenhuma homenagem a nenhuma religião, até mesmo o budismo, que em alguns momentos ele namorou, né? Ele achou demais se render à imagem do Buda. Mas na verdade, a Gestalt é uma psicoterapia que tem muita sabedoria, né? E eu fui me dando conta que, na verdade, os princípios bíblicos que para mim trazem saúde emocional são princípios que são muito confirmados e buscados dentro da gestalterapia, né? Uma coisa que um princípio que me chama muito a atenção é aquilo que Jesus, por exemplo, nos chamou muito para fazer, né? Que é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Depois vem o apóstolo Paulo e nas suas inúmeras cartas ele está o tempo inteiro chamando as pessoas a serem verdadeiras umas com as outras o tempo todo, né? Tem um chamado muito constante que é para você buscar a verdade do íntimo, né? Uma outra coisa também um outro texto também do apóstolo Paulo que me chama muito a atenção é aquele que diz: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. A neurose tem muito a ver com a culpa, tem muito a ver com aquilo que a gente acha que a gente deveria ter feito e acabou não fazendo. E uma das coisas que a gente trabalha muito em gestalterapia tem a ver com a culpa. E essa culpa que chega para a gente, muitas vezes é uma culpa indevida, é uma culpa que ela se remete muito mais ao nosso eu, né? Ao nosso eu criança, onde ali a gente não tinha recursos para fazer diferente do que a gente fez. Então, esse trabalho de fazer com que a gente não se condene, esse trabalho de entender que de alguma forma a gente fez o possível, combina muito com esse chamado que a Bíblia tem o tempo inteiro para que a gente não se autocondene. Embora a religiosidade, embora as religiões, tanto evangélicas como católicas, muitas vezes chamam as pessoas para algo de uma condenação, uma condenação muito forte, essa não é a tônica do verdadeiro evangelho, que, diferente disso, tem uma mensagem de graça, tem uma mensagem onde não interessa quem você foi, muito mais interessa a fé que você tem. E nesse sentido, né, eu vejo muita coincidência com aquilo que a Gestalt propõe. Uma outra coisa também que me chama muito a atenção, principalmente nas falas de Jesus, é o chamado para que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, né? A gente, em algum momento, ele vai dizer: olha, você não consegue acrescentar um côvado à sua altura. Você não tem como saber o dia de amanhã. E a Gestalt também nos chama para isso. E ela vai até propor que no funcionamento neurótico a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai estar tão ocupado em prestar atenção naquilo que passou, a gente vai estar muito ocupado naquilo que a gente deveria ter feito e não fez, ou a gente vai estar muito preocupada, vai estar muito ansioso para aquilo que vai ter por vir.
né, aquilo que a gente vai viver. Então a gente, preocupado com o futuro, angustiado com o passado, a gente acaba não tendo energia para viver o aqui e agora. Então, embora, de novo reforçando, não houve nenhuma intenção, a gente não percebe na biografia do Peirce nenhuma preocupação com isso, mas eu me sinto absolutamente à vontade, tendo essa formação cristã, em transitar para a Gestalt como algo que realmente tem a ver com a saúde emocional. Uma outra coisa também que me chama muito a atenção é as várias vezes que Jesus se auto-apresenta como aquele que veio abrir os olhos aos cegos e fazer com que os surdos ouçam, né? E também fazer com que, de alguma forma, aquele coração de pedra se transforme em coração de carne. E é impressionante, porque é exatamente isso que a gente busca através do processo terapêutico, especialmente dentro do jargão gestáltico, através do fazer consciência. O fazer consciência é realmente tirar as vendas, fazer com que aquilo que a gente viveu no automático, fazer com que aquilo que a gente viveu quase que em transe, as escamas dos nossos olhos caiam e agora a gente possa ver o que é e não o que deveria ser. Então, tem muito a ver com fazer com que os nossos ouvidos ouçam. Tem uma autora que tem sido muito lida e que eu tenho gostado muito do trabalho dela, a Laura Gutman. Inclusive ela tem um livro sobre isso, que ela fala a respeito do poder do discurso materno, né? Não só existe o discurso materno, existe o discurso, dá para dizer, discurso paterno, o discurso familiar, enfim, a gente simplesmente não vê o que é, a gente vê o que a gente deveria ver. A gente ouve o que a gente deveria ouvir, a gente sente o que a gente deveria sentir. Então, a busca de fazer com que a gente veja, ouça e transforme o nosso coração num coração que sente, coincide também com o propósito que seria um propósito bíblico.